Declaro aberta a 8ª reunião do ciclo de audiências públicas sobre desenvolvimento regional na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Nosso objetivo, como sempre, é abordar temas relacionados ao desenvolvimento regional, identificando gargalos e discutindo soluções legislativas. A participação dos cidadãos serão recebidas sempre pelos canais Portal E-Cidadania, que pode ser acessado pelo site desta comissão, ou então pela ouvidoria do Senado, pelo número 0800 061 2211. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, estimados telespectadores que nos acompanham pela TV Senado, senhoras e senhores participantes desta audiência pública, no encontro de hoje, daremos continuidade às discussões na área de infraestrutura. Na semana passada, tivemos um rico debate sobre a geração própria de energia elétrica. Agora abordaremos o desafio da integração multimodal de transportes no Brasil, com especial atenção para a relevância das nossas hidrovias no contexto do desenvolvimento regional. Esta audiência pública atende ao requerimento número 08 de 2020, de autoria de Sua Excelência, o senador Isalci Lucas. Os investimentos em infraestrutura são assunto prioritário na agenda de desenvolvimento das maiores potências mundiais. Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou recentemente um pacote de apoio ao setor de mais de US$ 1 trilhão. A China vem implementando o projeto da nova Rota da Seda, que ultrapassa as fronteiras nacionais num ambicioso programa de integração da infraestrutura de transportes em diferentes continentes. No Brasil, o aumento dos investimentos e da eficiência do nosso sistema de transportes é urgente. Estamos ainda muito aquém da nossa capacidade. Lamentavelmente, o modal rodoviário, que é o mais caro e o menos eficiente, é o mais utilizado. Faltam ferrovias, faltam hidrovias, falta integração. A tão desejada e necessária integração multimodal ainda é uma realidade a ser construída no país. Trata-se de um enorme desafio para a sociedade e para o Estado brasileiro. Mas, como todo desafio deve ser enfrentado, deve ser feito isso de forma urgente. A falta de um bom equacionamento para essa questão impõe grandes custos a todos os setores da economia. Parte considerável do chamado custo Brasil se deve aos gargalos que temos na infraestrutura de transportes. O setor agropecuário, por exemplo, se moderniza, bate recordes de produção e produtividade todos os anos. No entanto, infelizmente, perde competitividade ao se deparar com problemas logísticos para escoar sua produção. O mesmo acontece com a maior parte das nossas vendas externas. Sendo um grande exportador de commodities, produtos de menor valor agregado, os custos de transporte comprometem de maneira importante a nossa competitividade internacional. Também sofrem os setores importadores. A ineficiência do nosso sistema de transportes representa um custo que é perversamente compartilhado com toda a sociedade, que acaba pagando a conta pela falta de investimentos públicos e privados. Em hidrovias, temos um imenso potencial ainda inexplorado. Nossos corredores hidroviários somam mais de 20 mil quilômetros de vias interiores. Nosso potencial estimado de navegação fluvial alcança 40 mil quilômetros. Entre as diferentes modalidades de transporte, o hidroviário é o que apresenta o menor percentual de participação na economia brasileira. Essa triste realidade contrasta com as expressivas vantagens oferecidas pelo modal. O transporte fluvial é capaz de deslocar enormes volumes de mercadoria, percorrer longas distâncias com baixo custo operacional e o seu impacto ambiental é significativamente menor do que os demais. É fundamental, entretanto, que esteja bem integrado aos outros modais. Para isso, é preciso planejamento e coordenação, envolvendo todos os atores econômicos.
Esforço esse que, a bem da verdade, o ministro Tarcísio da Infraestrutura vem realizando com muito denodo. O Estado tem papel fundamental nessa tarefa, não só investindo diretamente em alguns projetos, mas, sobretudo, atuando como incentivador e catalisador de investimentos privados. Precisamos, enquanto agentes estatais, produzir um marco regulatório moderno para o setor. Isso é fundamental. Desburocratizar a legislação ambiental e portuária, também fundamental. Induzir esses investimentos de acordo com um plano abrangente e de longo prazo, fomentando o crédito, ajudando a formar os recursos humanos imprescindíveis para o setor. O sistema de transportes precisa, portanto, ser uma política de Estado e não apenas de governo. Precisamos focar na melhoria da infraestrutura e na redução do custo logístico. Precisamos desenhar um sistema de transportes mais inteligente, sem esquecer o papel da integração multimodal como vetor de desenvolvimento regional. Nesse sentido, cabe um olhar especial para a navegação interior. Para concretizar o seu potencial, será necessário realizar grandes obras de dragagem e transposição, construir canais e também eclusas, estabelecer balizamentos e sinalizações. Temos discutido, por exemplo, o projeto da Hidrovia do Contorno, uma iniciativa ambiciosa que poderá trazer grandes vantagens econômicas e consideráveis avanços no desenvolvimento regional. O seu objetivo é unir o Arco Norte aos complexos hidroviários do sul do país, ligando a Bacia Amazônica à Bacia do Paraná. Outros projetos encontram-se igualmente em avaliação no país. O exame da sua pertinência e das suas condições de realização não deve ser tarefa exclusiva do Poder Executivo. Exige a formação de consensos. Pede uma concertação nacional, que só irá ocorrer com amplo e profundo debate, ouvindo especialistas, autoridades governamentais, parlamentares e a voz da própria sociedade. É nesse contexto que se insere a nossa audiência da noite de hoje. Para discutir tema de tamanha relevância, sentimos-nos honrados pela presença dos seguintes convidados: Senhor Tiago Pontes, secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, representando o Ministério do Desenvolvimento Regional. Senhor Dino Antunes Batista, diretor de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, representando o Ministério da Infraestrutura. A senhora Caroline Brasileiro Quirino Lemos, diretora de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. E o senhor Adalberto Tokarski, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Antes de passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, gostaria de dar conhecimento de algumas perguntas e comentários feitos pelos nossos internautas, para que, na medida do possível, e isso seria sempre interessante que assim ocorresse, os senhores palestrantes pudessem responder, no caso da sua área, as perguntas e considerações que passo agora a ler. Como comentários, isso que eu vou apresentar é apenas um resumo das inúmeras perguntas e comentários que chegam. Rafael Bontempo, do Goiás. A melhoria da matriz de transportes do Brasil reduz custos para toda a sociedade. Portanto, é fundamental o desenvolvimento de hidrovias. De Bruno Pires, de São Paulo. Em um país tão grande territorialmente, é de imensurável necessidade considerar e investir em todos os meios de transporte. De Ana Paula Cuoso, do Rio de Janeiro. As hidrovias são mais baratas para construir e manter, além de causarem um impacto menor no meio ambiente e são de grande contribuição. Como perguntas, temos as seguintes. Matheus Figueiredo, de Minas Gerais.
Quais as principais barreiras que impedem a atuação da operação multimodal no Brasil? De Vanessa Cristina, de São Paulo. Por que o transporte hidroviário é o que possui a menor representatividade e participação nos sistemas de deslocamento nacional? De Loridete Cristina, do Paraná. Qual o motivo desse tipo de transporte não ter tanta representatividade, sendo que o mesmo é mais barato e tem um impacto ambiental menor? De Larissa Roberta, do Maranhão. Por que o transporte hidroviário, apesar de mais barato e de menor impacto ambiental, não é tão utilizado no Brasil? E de Elinádia Targino, de Alagoas. Como integrar o desenvolvimento e a sustentabilidade? Dando início à nossa audiência pública de hoje, passo a palavra ao senhor Tiago Pontes, que é o secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, representando o Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. Boa noite a todos, boa noite, senador Fernando Collor, boa noite, Dino, representante do Ministério da Infraestrutura, doutora Carolina Brasileiro, representante do DENIT, doutor Adalberto, representante da NTT. Para nós e os demais presentes, para nós é uma grande satisfação estar aqui recepcionando e participando com o presidente Fernando Collor desse evento, dessa audiência pública, e colocar um pouco a função nossa aqui da Secretaria de Mobilidade. Compete a gente do Ministério do Desenvolvimento Regional, a mobilidade urbana das áreas. Temos aqui algumas discussões sobre o transporte fluvial, né, e os transportes modais e o multimodal de transportes urbanos, especificamente. Na área de logística, eu acho aí que o Dino, o Dino e a Carolina do DENIT teria uma competência logística muito maior aí para falar e para prosseguir nesse termo. Compete a gente aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional, basicamente a mobilidade em si urbana, senador, ou seja, tudo que tange ao transporte urbano de passageiros dentro de uma circunscrição urbana, nos compete aqui. Somos também entusiastas, entendemos que o Brasil é um país gigantesco, principalmente em suas vias fluviais. Temos a ciência e a importância desse transporte junto a algumas cidades que possuem grandes leitos fluviais que cabem esse tipo de transporte. Sabemos que é uma forma de facilitar esse transporte nos grandes centros urbanos que tantos necessitam ampliar essa mobilidade urbana, e estamos aqui à disposição para ampliar essa discussão dentro do que tange ao transporte fluvial para os grandes centros urbanos. Obrigado a todos. Acho que o pessoal aí do MINFRA vai poder colaborar muito mais aí na parte de transporte logístico. Muito obrigado ao senhor Tiago Pontes pela sua introdução, ele que representa o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o título dessa comissão e que hoje está dedicada à questão da infraestrutura especificamente, mas agradeço a presença do representante do Ministério do Desenvolvimento Regional, o senhor Tiago Pontes. Passo agora a palavra ao senhor Dino Antunes Batista, diretor de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, representando o Ministério da Infraestrutura. Boa noite, senador. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito ao Ministério da Infraestrutura para conversarmos sobre esse tema que é de fundamental importância. Queria também saudar a todos aqui presentes, a doutor Tiago, Carol, Adalberto, que são parceiros aqui do Ministério. Só fazendo a correção, doutor Adalberto da ANTAC, né? Mas que são parceiros aqui do Ministério nessa busca pelo desenvolvimento da navegação interior. Senador, esse tema, ele realmente suscita muita paixão, eu diria, pela sociedade. Muito se fala sobre a necessidade de desenvolvermos a navegação interior, né? Todo mundo questiona, poxa, mas
por que isso não deslancha? Se é tão bom assim, por que não deslancha, né? E eu queria, antes mesmo de fazer a fala que eu tinha já preparado, comentar esse questionamento. Tá? Isso é fundamental. Apesar de existir realmente muita solicitação por parte da sociedade, no final das contas, no momento que importa, que é o momento da disputa, vamos dizer assim, orçamentária, né? Todo o incentivo que nossos representantes políticos têm é de continuar investindo no rodoviário. A gente tem que ser muito claro, muito objetivo, que no final das contas a grande pressão que o setor político recebe é pelo asfaltamento de uma rodovia X, pela construção de um viaduto Y e assim por diante, né? Então, nesse primeiro momento, eu queria colocar luz realmente numa questão fundamental, que é a necessidade efetiva da sociedade cobrar seus representantes políticos para que haja essa prioridade no transporte fluvial, né? E que essa prioridade ela pode substituir a fala da doutora Caroline, que está muito mais por dentro dos números, né? Mas o orçamento que a diretoria aquaviária do DENIT tem para fazer frente às obras enormes que a gente precisa para desenvolver as hidrovias brasileiras é extremamente pequeno quando comparado ao que temos para os setores rodoviário ou mesmo ferroviário, né? Eu queria lembrar aqui que a gente tem as duas maiores obras do setor hidroviário que temos hoje no país, e certamente as duas mais importantes, que são 2 derrocamentos, ou seja, 2 retiradas de rochas em hidrovias importantes. Um é o derrocamento do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins, ali muito próximo da eclusa de Tucuruí, né? E o outro, o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava, também muito próximo da eclusa na hidrelétrica de mesmo nome, né? São 2 obras que montam aí somadas a R$1 bilhão. E a gente não tem a perspectiva, pelo menos não tinha até então, e aqui eu vou depois colocar alguns elementos na minha fala, mas a gente não tinha a menor perspectiva de conseguir orçamentos para fazer frente a essas 2 obras que são fundamentais para a logística hidroviária brasileira, porque realmente não existia uma prioridade efetiva na construção do orçamento público. Tá? Então, essa é a primeira questão que eu queria salientar e aproveitar esse momento, já novamente agradecendo a oportunidade que nos é dada pelo Senado Federal, de clamar para que realmente a sociedade demonstre efetivamente que realmente o setor hidroviário é prioritário a partir de uma pressão, né, nos seus representantes políticos, para que a gente possa ter orçamentos mais adequados para tratar as hidrovias. Tá? Mas aqui eu volto aqui para a minha fala que eu tinha planejado. Eu queria inicialmente falar sobre a prioridade que foi dada pelo ministro Tarcísio para o setor aquaviário, né? Até então, o antigo Ministério dos Transportes, ele tinha, sim, setores que trabalhavam a navegação interior, mas de uma maneira bastante diluída e sem foco. Com o novo Ministério da Infraestrutura, foi criado o Departamento de Navegação e Hidrovias, do qual estou à frente atualmente, né, desde o início do governo, em 2019, né, que teve como objetivo realmente dar foco nas políticas de navegação no país. Né? A gente recebeu uma primeira missão, que foi trabalhar inicialmente a navegação de cabotagem, né? A gente assim fez,
trabalhamos, desenvolvemos o projeto BR do Mar, que hoje se encontra exatamente no Senado Federal para apreciação, né? Sexta-feira passada tivemos uma audiência pública sobre o BR do Mar. Queria já até saudar e agradecer senador Isalci Lucas, não só pela presença, mas pelo trabalho que tem feito também, pelas emendas que apresentou ao BR do Mar, o que traz exatamente uma discussão importante para o projeto, né? E esperamos que o projeto agora ele possa ter o andamento que merece dentro do Senado Federal. Não tenho dúvida nenhuma que nossos senadores reconhecem a importância de celeridade na tramitação dessa matéria, da cabotagem, né? E essa tinha sido realmente a nossa primeira missão. A segunda missão, e que é o momento atual que estamos vivendo, é a navegação interior, né? Alguns chamam esse nosso projeto de BR dos Rios, mas na verdade a gente ainda não tem um nome para esse projeto de desenvolvimento da navegação interior, mas é agora aonde o ministro está pegando no meu pé, né? É exatamente agora no projeto da navegação interior que somos mais cobrados e que estamos trabalhando. É interessante, a gente já tem trabalhado com mais afinco na navegação interior, na verdade, com mais foco desde o início do ano, né? E já deu e a gente fez diversas, dezenas de reuniões com todos os envolvidos na navegação interior, né? Empresas de navegação, usuários, associações, sindicatos, a Marinha, todo mundo. A gente tem conversado com todo mundo para, aliado sempre a todo o conhecimento que a nossa equipe tinha sobre os problemas, sobre o histórico da navegação interior, mas aliado a isso tudo, efetivamente entender quais seriam os focos de ataque que a gente poderia fazer em alterações das políticas públicas, né, relacionadas à navegação interior. Aqui é muito claro, e a gente deve trazer à tona, que cada hidrovia é uma hidrovia, a situação, a realidade de cada via navegável é muito diferente de outras. Então, a gente querer comparar, por exemplo, o Tietê-Paraná, né, a hidrovia Tietê-Paraná, com a hidrovia do Madeira, por exemplo, não faz muito sentido. O Tietê-Paraná, a gente já identificou que praticamente não temos dificuldades burocráticas. Tietê-Paraná, a gente tem sim uma questão de uma relação um pouco conflituosa às vezes, mas que esse ano foi muito boa com o setor elétrico, né? Mas certamente a gente não tem problemas, como temos no Rio Madeira, né? De necessidade de dragagens anuais para fazer realmente a perenização do transporte no Rio. Assim como nas hidrovias do Sul, temos uma necessidade totalmente diferente, não só de intervenções, como de soluções, né? Então, essas conversas todas que tivemos, essas reuniões todas que tivemos, nos permitiram já pensar em alguns elementos importantes para essa nova política que esse ano ainda devemos trazer para discussão com a sociedade. Um primeiro ponto é exatamente o que diferencia cada hidrovia, né? E que hoje ainda não existe. Não existe um dono da hidrovia, não existe uma instituição que fale pelos usuários da hidrovia, pelos armadores, por todos aqueles que vivem da hidrovia. Esse é um primeiro ponto que queremos trabalhar, trazendo aqui a figura de uma espécie de comitê para cada hidrovia. Lógico que isso não se mistura com os comitês das bacias hidrográficas. Aqui a gente não está falando do rio, a gente está falando da hidrovia em si. Hidrovia que tem empresas que navegam, que tem empresas que utilizam os embarcadores e que precisam ser devidamente representadas em diversos fóruns. Em fóruns como o do orçamento público, né, o debate e disputa pelo orçamento público, em fóruns como a própria Agência Nacional de Águas, nessa interação com os diversos usos, né, a gente tem o uso múltiplo dos nossos rios, né, e a gente precisa estar muito mais bem preparado para fazer as discussões relacionadas às demandas que a hidrovia tem.
Então, um primeiro ponto é a criação dessa nova instituição que vai trabalhar de maneira mais adequada do que já existiu. A gente teve já momentos onde as administrações hidroviárias tentaram suprir essa necessidade, mas ficaram muito longe de resolver isso, né? Um segundo ponto que estamos trabalhando, que ataca exatamente um ponto que o senador Collor bem colocou, relacionado a burocracias no ambiente, e aqui eu já pego um gancho de um questionamento que foi colocado por um dos nossos ouvintes, que é o do questionamento sobre por que a gente não tem operações multimodais, né? E aqui realmente a gente entra num problema grave de burocracias. Burocracias tanto operacionais como burocracias em obras, né? Hoje temos no setor portuário uma instituição que funciona bem, que voltou a funcionar desde 2019, que é o Conaportos. É uma instituição que agrega todos os órgãos intervenientes numa operação portuária e que busca exatamente trabalhar as burocracias, articular os procedimentos e reduzir os custos tanto de pessoal, de horas, de custos monetários mesmo, na operação portuária. E a gente quer trazer essa mesma experiência agora para o setor hidroviário. A gente tem chamado do CONAHIDRO, que seria exatamente o Comitê Nacional de Hidrovias, que buscaria congregar todas as instituições envolvidas na operação hidroviária para a gente trabalhar de maneira geral, né, as burocracias, os procedimentos envolvidos, né? Note que isso inclui também a questão ambiental, porque a gente pretende também trabalhar a questão de obras, né? Um outro ponto que também vai estar envolvido nesse mesmo setor é a própria regulamentação da lei das reclusas, algo que é fundamental de ser feito, que ainda não existe. Um outro elemento que também estamos trabalhando dentro desse programa de desenvolvimento da navegação interior são os investimentos que são necessários, né? Aqui eu queria chamar a atenção para um instrumento de planejamento da logística nacional, que é o PNL, né? O PNL, eu diria que ele está em construção desde 2012, na verdade, que com a criação da EPL a gente iniciou um trabalho muito forte de retomada do planejamento setorial no setor de logística, né? E que esse ano a gente teve um avanço enorme ainda não foi publicado, mas muito breve será publicado o PNL, com considerações muito mais adequadas do setor hidroviário, na verdade do setor de navegação, no planejamento setorial. Esse planejamento setorial é que permitirá também a gente trazer os investimentos adequados nos rios adequados. Só que aqui eu queria chamar a atenção para o fato que já foi colocado, na verdade eu iniciei minha fala com esse fato, de orçamento. A gente tem uma necessidade de orçamento público muito grande, que a gente não tem conseguido e que, portanto, nos levou a buscar alternativas dentro do Ministério da Infraestrutura para parcerias com a iniciativa privada para fazer investimentos em infraestrutura hidroviária. Essas parcerias, a gente tem estudado várias alternativas, por exemplo, de inclusão de obrigações contratuais em outras parcerias logísticas, por exemplo, em concessões rodoviárias ou mesmo ferroviárias, né? Então, não seriam parcerias específicas do setor hidroviário. A gente estudou também parcerias específicas do setor hidroviário. Por exemplo, estudamos no Rio Madeira e a gente muito proximamente vai fazer um workshop com todos os envolvidos para falar os resultados desse estudo que foi feito junto com o Banco Mundial, né? E um outro elemento que foi fundamental, e aqui já agradeço novamente o esforço que foi feito pelo Congresso Nacional, que foi a inclusão na lei da privatização da Eletrobras de importantes recursos para a solução de obras hidroviárias. Então, foi incluído na lei da Eletrobras foram incluídos recursos para a conclusão do derrocamento do Pedral de Nova Vanhandava, foram incluídos recursos para a melhoria da navegação do Madeira e do Tocantins, especificamente,
e, de uma maneira geral, para solução de problemas nas bacias hidrográficas, o que também pode trazer outras hidrovias aqui à baila, com recursos para essas outras hidrovias. Mas esses três elementos, né, Nova Voiandava, que está explicitamente colocado na lei da Eletrobras, Madeira, que é um rio que a gente precisa e coloca, o DENIT tem colocado aí algumas dezenas de milhões de reais anualmente para fazer a dragagem do Madeira. A gente, na lei da Eletrobras, foi colocado um recurso de quase 60 milhões de reais anuais para a melhoria da navegação do Madeira. E no Tocantins, quase que 30 milhões de reais para a melhoria do Tocantins. Então, esses são recursos fundamentais que agora, junto com tanto MDR quanto com o Ministério de Minas e Energia, a gente tem trabalhado para ver como efetivamente colocar esses recursos nas obras. Tá? Por fim, a gente tem outro elemento fundamental que também está em debate nesse programa de desenvolvimento da navegação interior, que são outras que a sociedade chama normalmente de burocracias, né? São regulações técnicas, são procedimentos que tanto Marinha do Brasil, Anvisa, Vigiago, eles têm em relação à navegação interior e que a gente tem discutido já com essas instituições, mesmo antes da instituição do CONAHIDRO. Dentro dessas discussões está também a formação de tripulação, é algo que hoje é feito com a Marinha tem feito esse trabalho de formação de tripulantes, tanto no fluvial quanto no marítimo, né, de maneira muito interessante, mas que, no nosso entender, merece ser discutido na busca por aperfeiçoamentos. Então, essa é a nossa expectativa dentro do Ministério da Infraestrutura, ainda esse ano, de trazer o resultado, não só dessas discussões todas que tivemos com os envolvidos na navegação, como agora trazer efetivamente sugestões de propostas, de soluções para reduzir ou para mitigar parte desses gargalos que são identificados no setor da navegação interior. Senador, espero ter passado aqui pela maior parte aqui dos problemas, dos questionamentos, o porquê que multimodal é difícil, questão de burocrática é muito complicado, né? E pincelei um pouco aqui porque que o que a gente chama de share, né? O market share das hidrovias é tão aquém do potencial que elas possuem, né? E para isso, agradecer novamente essa oportunidade e o fato do Senado Federal estar dando essa prioridade para a navegação interior. Agradeço novamente e fico aqui à disposição, senador. Muito obrigado ao senhor Dino Antunes Batista, diretor de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Passo agora a palavra à senhora Caroline Brasileiro Quirino Lemos, que é diretora de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Boa noite a todos. Agradeço primeiramente ao convite para poder estar aqui com vocês hoje, conversando a respeito das nossas hidrovias. Se me permitirem, eu vou projetar uma apresentação rápida que eu fiz aqui. Só um segundo. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Pois não. Então vamos lá. Conversar um pouco sobre hidrovias. Hoje, o Brasil já transporta 110 milhões de toneladas de produtos por ano utilizando as nossas hidrovias. Isso, ao longo dos últimos 10 anos, teve um incremento de 46% nesse transporte. E tem um potencial muito grande ainda para a gente explorar. E por que eu falo isso? Porque a gente utiliza hoje, de forma... para transporte de carga e de passageiros, as vias economicamente navegadas hoje são em torno de 18 mil quilômetros, de um total de 64 mil previstas no SNV. E também a participação desse modal ainda é muito pequena, né? Como todos já falaram, a gente tem em torno apenas de 5% de uma matriz de transporte que é majoritariamente rodoviária. Sem contar também na grande competitividade, na eficiência que a gente tem para esse transporte,
Fazendo um comparativo aqui em termos de capacidade de cargas, um comboio padrão utilizado no rio Tapajós, que transporta 50 mil toneladas, equivale a 1.400 carretas de 35 toneladas. E a gente destaca também, né, a eficiência em termos de consumo de combustível, o custo do transporte, tanto para prover a infraestrutura como para o transporte em si, é o mais barato, sem contar também no número menor de acidentes que o modal hidroviário possui comparado com os demais modais. Foi perguntado, também já foi comentado pelo Dino, né? Por que não se utiliza tanto as hidrovias? O que falta? O que pode ser feito para ampliar a utilização desse modal? Gente, o Dino comentou muito bem a questão de investimento, né? Necessidade de um patamar de investimento que nos permita dar respostas importantes. Hoje a gente tem em torno de 240 milhões para investir, o ano que vem está previsto na PELOA 336. Então, é um patamar ainda muito baixo para que a gente consiga trazer essa confiabilidade que o transporte hidroviário necessita. Então, aqui eu organizei essa apresentação, trabalhando alguns itens relacionados a ações que estamos adotando para ampliar essa utilização das hidrovias. Vou falar um pouco a respeito das obras estruturantes, que a gente chama, são obras de maior porte, obras que visam ampliar a extensão navegável, o tempo de navegação que a gente tem da hidrovia ao longo do ano. Vou falar também do plano de manutenção aquaviária, que sem dúvida, até pelo patamar de recursos que a gente vem recebendo, é o nosso principal empreendimento. Também falando sobre o Atlas Aquaviário e um pouco sobre as nossas normatizações. Destaco aqui os principais empreendimentos estruturantes, que o Dino já se antecipou também. A gente tem o derrocamento do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins. Esse empreendimento gira em torno de 700 milhões de reais, já está contratado via contratação integrada. Hoje a gente está fazendo a elaboração do projeto básico executivo e trabalhando junto ao IBAMA na obtenção da licença prévia, para na sequência a gente poder executar as obras. O derrocamento de Nova Vanhandava, localizado no Rio Tietê, esse ponto crítico em rocha também fica ali a jusante da eclusa de Nova Vanhandava. Hoje está sendo fechado o projeto executivo para que possa ser feita a licitação da obra. Esse empreendimento gira em torno de 300 milhões. Então, como foi comentado, precisaríamos nos próximos 3 anos em torno de R$1 bilhão para executar esses 2 empreendimentos, que são os mais estruturantes. Falando um pouco do nosso plano de manutenção aquaviária, a gente visa atuar em infraestrutura que permite a gente aproximar os nossos rios navegáveis de hidrovias. Então, o que eu preciso ter para, de fato, considerar aquela via como hidrovia? Eu preciso ter um monitoramento, precisamos de execução de serviços de dragagem, de manutenção, executar as sinalizações, fazer também a manutenção, a operação adequada das IP4, assim como recuperações também. E precisamos de um olhar especial para as nossas eclusas. Então, esse trabalho conjunto pensado na manutenção aquaviária vai nos trazer uma confiabilidade maior, né? E com essa confiabilidade, mais investidores, mais empresas vão querer utilizar a hidrovia para fins de transporte de carga, né? Que demanda também investimento em portos, em barcaças, no transporte em si. Então, a ideia é que com esse plano de manutenção, a gente amplie essa confiabilidade, que a gente torne o tráfego mais seguro, tanto para embarcações, quanto também para o embarque e desembarque de passageiros e cargas. Vou detalhar um pouco sobre cada programa que compõe o nosso plano de manutenção aquaviária. Nós temos um programa de monitoramento hidroviário, também chamado de PMH. Hoje já licitamos, temos em execução o PMH do Madeira, do Tapajós, Tocantins e São Francisco. A ideia é que a gente faça serviços de levantamentos batimétricos e monitoramento, e esses dados são compartilhados com os usuários da hidrovia e também subsidiam a elaboração de projetos de dragagem, de sinalização e também ações ligadas a planejamento. O programa de dragagem de manutenção, nós já executamos periodicamente dragagem de manutenção no Rio Madeira, Taquari,
Paraguai, e recentemente criamos um normativo novo chamado PADMA, que se assemelha ao que já é feito para as rodovias, a exemplo do programa chamado PATO, né, Plano Anual de Trabalho, e esse novo modelo de contratação a gente já aplicou para a hidrovia do Madeira, tornando um contrato mais eficiente, mais dinâmico, e a gente pretende depois expandir também para as outras hidrovias. O nosso programa de sinalização, o ProSinaqua, já tem alguns resultados. Executamos o diagnóstico do São Francisco, do Tocantins, temos ali já contratada a manutenção da sinalização do Rio Paraná e do Rio Paraguai também no tramo norte. E a proposta aqui é que seja feito um diagnóstico de toda a sinalização e que a gente possa atuar também executando as manutenções e implantando algumas sinalizações e balizamentos também, além da elaboração de normativos. Um ponto que eu queria destacar para vocês é que esse nosso plano de manutenção aquaviária está muito focado, não nos 64 mil quilômetros que tem potencial de navegação, a gente está falando em melhorar aquelas vias que hoje já são utilizadas para o transporte comercial, ou seja, aqueles 18 mil quilômetros. Já que a gente não tem recurso para focar em tudo, vamos priorizar manutenção e onde já está sendo utilizado, ou seja, vamos incentivar o uso e cada vez mais essas hidrovias e tornando ela mais eficiente, mais segura. Então, continuando aqui, eu apresento o programa de manutenção, operação e recuperação das IP4, que são as instalações portuárias públicas de pequeno porte, atendem principalmente a transporte de passageiros de carga acompanhada, principalmente na região amazônica. Nós trabalhamos num novo modelo de contrato, apelidado de macro, porque ele agrupa vários serviços que eram contratados antes, eram contratados separadamente, agora a gente agrupou num único contrato e que o pagamento, a remuneração da empresa é vinculada ao desempenho, né? A disponibilidade do porto para a população impacta na remuneração que ela tem a receber. E estamos também executando algumas obras de recuperação dessas estruturas. Falando do programa Proeclusas, é um programa nacional de recuperação, operação, manutenção e gestão de eclusas e barragens. Hoje o DENIT tem 8 sob sua responsabilidade. Nós já executamos novos modelos de contratos de diagnóstico. Precisamos saber qual a situação real da eclusa, fazer a manutenção e a operação subsequente. E também a proposta que a gente possa realizar as recuperações das eclusas do Sul, as 4 eclusas que ficam localizadas no Sul. E está sendo feito o projeto para que em breve a gente possa contratar essa recuperação dessas eclusas. Vou destacar aqui uma iniciativa da nossa equipe, da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária, no desenvolvimento de um atlas aquaviário. A proposta aqui é que a gente possa mostrar para todos os cidadãos, para todos os interessados em informações sobre o aquaviário, para que vocês possam conhecer contratos, a malha, os indicadores da disponibilidade da nossa infraestrutura. Então, com isso, a gente permite uma maior transparência das nossas ações e também funciona como instrumentos de gestão e planejamento. Vocês podem baixar o Atlas aqui por meio desse QR Code, que fica no site do DENIT. Passei rapidinho, mas agora eu vou falar um pouco do último item, que é normatização. Esse trabalho importante que foi feito para padronizar a nomenclatura das hidrovias nacionais. Por que eu destaco ele aqui? Semelhante ao que a gente já tem para as nossas BRs, para as estradas de ferro, a gente busca trazer uma nomenclatura própria, de olhar a hidrovia enquanto finalidade de transporte, enquanto via de transporte. E hoje, a partir desse trabalho, a gente tem as HNs, aqui no exemplo está mostrado o HN 100, que é o Rio Amazonas, e a gente utilizou metodologia semelhante à que o DENIT já tem para as suas BRs, e agora a gente consegue essa classificação e vetorização de todas as nossas hidrovias. Muito obrigada pela atenção. Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surgir. Muito obrigado à senhora Caroline Brasileiro Quirino Lemos, diretora de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT.
Passo a palavra agora ao senhor Adalberto Tokarski, que é diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Boa noite, senador Collor. Cumprimento também o senador Isalci e também meus companheiros aí de debate, o Dir Antunes, que a gente fala muito do Ministério da Infraestrutura, a diretora Caroline, e cumprimento o Tiago Pontes, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu vou colocar aqui uma apresentação, tá? Inclusive, eu tenho uma missão que não é fácil, não. O que acontece? Deixa eu só voltar à posição correta aqui. Presidente Collor, aqui estamos o seguinte, o Ministério da Infraestrutura, quem faz a política falou, e quem implementa a infraestrutura, a diretora Caroline também colocou. Eu, especificamente, represento uma agência reguladora, ela é que fiscaliza esse todo, tá? Então, fiscaliza muito, vamos dizer, as ações, principalmente quando vai se implantar um terminal ou passam a outorga, vamos dizer, tem um olhar muito de perto das ações do DENIT, tá? E a gente tem uma percepção do como é que está andando. Então, vamos dizer, o meu posicionamento vai ser, vamos dizer assim, de ver quem fiscaliza esse todo e saber qual olhar. Muito rapidamente, o meu sumário será esse, tá? Rapidinho, como eu estava falando, a ANTAC é uma autarquia especial, em regime especial. Com a nova lei dos portos, vem uma autonomia forte às agências reguladoras. Tá? A gente está aqui, junto com as outras agências reguladoras, vinculada a uma vinculação com o Ministério da Infraestrutura, certo? E a gente atua na navegação, desde a parte interior, de travessia, passageiro, marítima, apoio portuário, apoio marítimo, portos, né, instalações portuárias privadas, que são os TUPs, preferencialmente, e exploração da infraestrutura aquaviária nacional. Eu queria falar um pouco do que quase a gente não vê falar. Porque quando a gente vai falar sobre navegação interior, a gente fala muito do transporte de carga. Eu queria dedicar aqui 20% aí para falar de passageiros. Muito obrigado. Ocorre preferencialmente o transporte passageiro na região norte, normalmente são pequenas empresas e transporta usuários de baixa renda. Tá? A gente fez 2 estudos e nas linhas regulares, aquela que sai segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, transporta 10 milhões de pessoas. Então, esse transporte que é chamado de passageiro misto, o que é? É passageiro e carga. Tá? Isso aqui é uma pesquisa de satisfação que a gente fez, que aqui são algumas linhas e as notas que foram dadas para as linhas que a ANTAC regula, que a ANTAC só regula o transporte interestadual, dentro do Estado é a agência reguladora do Estado. Aqui alguns exemplos. Apesar que a gente está mostrando embarcações pequenas, mas nós temos um exemplo, a linha Manaus-Tabatinga. Tem uma embarcação de passageiro que transporta 800 passageiros, é um verdadeiro navio. Tá? Então, mais um pouco aí. E aí, como a própria diretora Caroline mostrou, ocorre principalmente na Amazônia. Tá? Esses pontinhos aí são os terminais de passageiros, esse pontinho vermelho. Tá? Só voltando para concluir aqui o seguinte, a gente precisa ter um olhar maior para o transporte passageiro na Amazônia. Ele tem uma função importante socialmente, economicamente para uma série de municípios, porque é o transporte. Chega-se lá só pelo rio, ou a carga, ou a carga e o passageiro. Então, entrando para que a gente vê a nível nacional, a questão do transporte de carga. Eu posso dizer o seguinte, antes até de começar, meio que respondendo um pouco, o transporte de carga, senador Collor, ele anda avançando no Brasil. Tá?
o volume transportado pelos rios ele está aumentando. Mas vamos lá, quero fazer um diagnóstico um pouco mais profundo. Até porque é o seguinte, nós temos um conceito aí que são vias economicamente navegadas e a gente fez um estudo, um levantamento, e nós tínhamos, no final de 10 para 2011, 20.900 quilômetros economicamente navegados. E passou agora de 18 para 19 para 18 mil. E 19 para 20 caiu um pouquinho e 20 manteve-se. Mas o seguinte, a gente teve perda de quilômetros de vias economicamente navegadas. Isso aí, como diz, não é bom. Tá? Seguindo, eu vou trazer aqui alguma coisa de alguns números. A própria diretora trouxe uma estatística aí. Transporte em vias interiores. O que é essa em vias interiores? É aquela que passa pelo rio. Mesmo o seguinte, transporte cabotagem, sai de Santos e a hora que entra no Rio Amazonas, opa, a gente conta aquilo ali. Então, tem 110 milhões de toneladas transportando, isso foi feito em 2020. E nós tivemos um crescimento de 2010 para 2020 de 46%. Transporte em vias interiores é de um ponto de um rio para outro ponto do rio. Não sai, como diz, não sai para cabotagem, não sai para o longo curso, que é para o exterior. Nós temos 52 milhões de toneladas. E essa navegação de 2010 para 2021 cresceu 21%. Tá? 43%, não? Isso, desculpa, senão cresceu 43%, eu confundi com 21%. Então, ela vem avançando e se olhar aqui, né, esse aqui é o longo curso em vias interiores, são o quê? É um navio que sai lá da Europa que vai para Manaus. Ele entra, tá? Essa evolução, a navegação propriamente dita, interior, tá? De um ponto para outro, e essa aqui é a cabotagem em vias interiores. Tá? O transporte na navegação interior, 39 milhões de toneladas, e de 2010 para 2020 cresceu 72%. E aqui tem um número interessante, olha só, entra a soja e o milho, tá? Nesse aumento aí. Agora, esse dado agora é já do primeiro semestre de 2021. Tá? Nós tivemos transportado 17,9 milhões de toneladas e aqui do primeiro semestre de 2010 até o primeiro semestre de 2021, um crescimento de 52%, que é exatamente esse gráfico aí. Tá? Falar um pouquinho do Rio Madeira nesse desenvolvimento. Tá? A carga do Rio Madeira vem ano a ano, tá? Desde 2011 até 2020, vem crescendo paulatinamente. Tá? E aqui está o destaque, a soja e o milho. Tá? Rio Tapajós, muitos ouvem falar de Miritituba e Itaituba. Sai de um ponto do Rio Tapajós para ou até um ponto ali em Santarém, no mesmo rio, ou para outro lugar. Tá? E vem esse aqui, senador Collor, ele, em 2014 foram 800 mil toneladas. E agora, no ano passado, 11,5 milhões de toneladas. Aqui, vamos dizer assim, veio uma evolução, e veio a evolução praticamente o seguinte, porque houve ação também ação dos governos. Ano a ano, os governos vieram paulatinamente asfaltando a BR-163 e o atual governo concluiu os últimos 50 quilômetros da BR-163. Então, está concluído até Miritituba, precisa fazer um ou outro acesso. E aí o seguinte, a iniciativa privada, ela investiu fortemente em várias estações de transbordo de carga, que são terminais, tá? E nos últimos 5 anos foram construídos na Amazônia por volta de 400 barcaças. Tá? Isso aí é um investimento de mais de 3 bilhões para transportar
essa soja e esse milho. Complexo Solimão e os Amazonas, que são os nossos 2 rios maiores que tem, também tem uma participação da soja e do milho, só que o seguinte, na saída do Amazonas, tem um transporte muito forte de bauxita, que sai dali e vai para algumas posições do Brasil, por exemplo, vai para a Vila do Conde, ou vai para Itaqui, ou vai para alimentar alguma outra siderúrgica. O transporte na navegação interior de 2020 do complexo Amazonas Solimões foram 27 milhões, tá? E aí que entro aqui no Tietê, Paraná. Nós, considerando naquelas quilômetros de rios navegados, nós temos aqui, há uns 4 anos atrás, nós tínhamos esse trecho aqui que interligava e tinha navegação nesse trecho todo. Tivemos alguns problemas aqui em Eclusa e isso aí, independente do governo, o governo anterior tinha, aqui daí foi resolvido no final, mas a hora que você interrompe, você tira um fluxo aí. Mas a principal navegação sai daqui, de São Simão, no Rio Paraná, tá? Aqui no lago... fugiu o nome só rapidinho, vem para o canal Pereira Barreto, sai do Paraná e entra no Tietê. E aí a gente vê aqui no Tietê, Paraná, onde que a gente considera que praticamente é a única hidrovia brasileira. Que ela é o seguinte, ela tem... o rio ele é navegável o ano todo. Por quê? Porque principalmente tem as eclusas nas barragens, e aí você passa com as barcaças, e também tem uma dragagem nos pontos de maior problema. E ela, em 2010, nós transportávamos 5,8 milhões de toneladas, foi para 6,3, certo? Aqui em 2014 caiu e vem meio que patinando, e já que eu vou falar por quê, tá? No Tietê, Paraná, é isso aqui, vem navegando aqui no Rio Paraná até o lago de Ilha Solteira, pega o canal Pereira Barreto e segue até Pederneiras. E aqui que nós temos um problema que eu vou mostrar com detalhe melhor, tá? Então seria isso aqui, vem daqui, aqui daí tem um lago, sai no canal e segue. E exatamente antes de chegar, tá? Na barragem de Nova Avandava, tem um trecho que é o final do lago da usina de Três Irmãos, que é esse lago de Ilha Solteira com Três Irmãos interligado. No final desse lago aqui, tá, onde vai ficando mais raso, vamos dizer assim, aqui que está o pedral que precisa ser derrocado. Tá? E que se ele tivesse sido derrocado, nós teríamos menos problemas de navegação, principalmente agora com águas baixas. E veja só, a crise hídrica em 2014 afetou o transporte de carga de maio de 2014 a janeiro de 2016. Interrompeu a navegação no rio, isso que eu falei que iria mostrar. E aí, segundo a CNT, essa paralisação causou um prejuízo de 1 bilhão, tá? A demissão de 1.600 pessoas. E agora nós estamos com um problema, tá? O que acarretou também? O aumento do custo de transporte, perda da confiança no modal, tanto se olhar naquela tabela lá que vinha crescendo, em 2014 caiu, e aí o seguinte, caiu para 3,5, 4, e daí não voltou para 6 mais, ficou patinando. Por quê? A hora que você parou uma navegação, tá? Por quê? Porque foi depressionado o lago de Ilha Solteira e não se preservou o direito dos usos múltiplos, que é também da navegação. E nós estamos agora com a redução do volume hídrico em todas essas bacias, certo? E o DENIT, liderado pelo MINFRA, e o DENIT estão junto com o Departamento Hidroviário, a ANTAC participa com representantes nas reuniões com a ANA e a ONS. A ONS, como ela é privada, vamos dizer assim, praticamente, essencialmente privada, ela que faz a gestão das águas.
E agora é o seguinte, está depressionando novamente a Ilha Solteira, e a previsão de você ter uma navegação até o final de setembro. Mas só que já derrubou, vamos dizer assim, um nível, e as informações que a gente tem, que em Pederneiras, 90% das embarcações estão paradas, e já foram feitas demissões. Apesar de um esforço do MINFRA e do DENIT, nós estamos com um grande problema lá. Tá? Então, passo aí, é um grande desafio. E aqui no Tocantins, tá? Que é essa bacia aí, transportou em 2020 40 milhões de toneladas. Eu vou um pouquinho mais rápido. Aqui é aquele derrocamento do Pedral que a doutora falou, certo? Só mostrando que é o seguinte, nós temos rios aqui, rio aqui, rio aqui, e nós temos a ferrovia Norte-Sul, tá? Que o tramo norte está pronto, e há uma ligação aqui com a Estrela do Oeste, e vai ser concluída aqui em Anápolis a ligação, vai ter norte a sul e a leste a oeste. É um detalhe daquilo ali, certo? E falo que essa interligação das ferrovias, se a gente tivesse outros trechos navegados, você conseguiria transportar com muito menos custo. Falando aqui da hidrovia do Paraguai, tá? A gente sai aqui da região de Ladário, certo? E daí segue, já entra no Paraguai. Esse trecho todo da hidrovia são 3.000 quilômetros, certo? A extensão aqui é de 591 quilômetros no Brasil, tá? Só que estamos com um problema lá na hidrovia. Olha só, a mesma coisa, parecido com a Tietê. Aumentava o volume, foi até 7,1 milhões de toneladas. Isso aqui era prioritariamente minério, e daí veio caindo, exatamente por problemas no rio. E no ano passado, presidente Collor, foram 2 milhões e 200 mil. O restante desse minério aí, tá? Não saiu todo, mas a maioria tinha contrato e foi de quê? Foi de caminhão. Tá? Foi de caminhão para a Argentina, você vê? Então, só concluindo aqui o seguinte, aqui é uma grande preocupação, tá? E até com as queimadas no Pantanal, isso aqui acende mais essa questão. E dentro de um contexto de planejamento, eu vejo que uma dragagem do canal principal, não é o rio todo, é só o canal principal, faria você ter uma navegação nesse rio mais forte, até porque a ANTAC, no caso do Ministério da Infraestrutura, assinou 2 contratos, já foram investidos para 2 terminais que vão movimentar grãos e contêineres, já estão movimentando, mas provavelmente agora no final de setembro, as informações que a gente tem é que praticamente vai paralisar a navegação no Rio Paraguai. Então temos um problema aí. Como é que se resolve? Dragagem nos trechos que está com problema, certo? A hidrovia do Sul, que é lá principalmente a Lagoa dos Patos, subindo o rio Taquari, tá? Em 2020, transportou 6,3 milhões de toneladas, certo? O crescimento de 10 para 20 foram 14%. Essa vem mantendo, vamos dizer, firme a partir de 2011. E aqui, nesse volume aqui, tem uma carga forte aí que está crescendo ano a ano, que é a celulose, e também transporte de contêiner pela hidrovia. Então, está interessante, mas ela pode crescer mais, voltar para os 6,3 e assim por diante. Tá? Esses são os números que eu tinha para trazer, e eu gostaria, senador Collor, se o senhor permite, fazer algumas considerações. Sobre os questionamentos que foram feitos aí pelos ouvintes que participaram, eu vejo da seguinte forma. Nós precisávamos o diretor Dino 2. O que seria isso aí? Primeiro, o diretor Dino da secretaria, que trata dessa parte da navegação fluvial também, que eficientemente tocou todo o trabalho da questão da cabotagem.
O problema é que a navegação, uma política para a navegação interior ficou para depois, e que ela agora está sendo feita. O problema é isso no Brasil. Sempre a navegação fluvial ela fica para depois. Tá? Então, eu temo, por exemplo, esse primeiro, o mandato do governo atual. Nós estamos aí um pouquinho mais de 2 anos e meio. Se você querer implementar uma política, primeiro precisa elaborar e depois implementar. Então, eu acho que a ideia do Conahidro é super interessante. Só que eu vejo o seguinte, nós precisamos de velocidade nessas questões. Tá? Porque senão, o que vai acontecendo? Os trechos navegáveis, alguns vão tendo problema ou não se estabelece, porque nós temos um enorme potencial. Tá? Apesar de falar disso, o seguinte, no caso específico, em volume, nós estamos aumentando. Por quê? Porque exatamente a saída norte, que eu chamo Arco Amazônico, tá? Viabilizou, já está concorrendo, o custo é mais barato sair do meio do Mato Grosso e ir para Itaituba, Miritituba, do que sair do meio do Mato Grosso e ir para Santos. Mesmo que se coloque na Ferronorte, que vai direto, que está lá mais abaixo, no Mato Grosso, ou a própria Ferrovia Norte-Sul, que já sai de Rio Verde e vai chegar em Santos. Então, vamos dizer, a produção do estado que mais produz, que é o Mato Grosso, já é viável ir para o norte e vai continuar aumentando. Só que é o seguinte, nós precisamos uma solução para o Tietê, nós precisamos uma solução para o Paraguai e nós precisamos uma solução, e eu nem falei, tá? No trecho do rio São Francisco, que há 2 anos atrás parou de funcionar porque exatamente não teve a dragagem num trecho, e que seria no final do Lago de Sobradinho. Então, parou a navegação, que lá, em tese, seria viável e importante. Tá? Então, eu vejo da seguinte forma. Acho que a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários trata de uma forma inteligente, buscando aí uma discussão séria, vendo o que pode ser feito de parceria público-privada. Concordo com o diretor Dino, que, de repente, é o seguinte, porque, um exemplo, Rio Madeira, estão fazendo um estudo, mas, às vezes, o trecho do rio não comporta você cobrar uma tarifa para você fazer uma dragagem, sinalização e balizamento, para você navegar o ano inteiro com toda a carga. Lá, o que acontece? Em águas baixas, você só consegue colocar metade da carga na barcaça, senão ela vai encalhar. Então, poderia-se fazer um exemplo, você privatiza um trecho da rodovia e coloca uma obrigação para fazer a manutenção no ano lá, que normalmente é muito mais barato do que o rodoviário e ferroviário. Quando fala 1 bilhão para 3 anos para aquelas 2 obras, fala 1 bilhão, dá 500 quilômetros de asfalto. É algo histórico, que o Pedraldo do Lourenço não resolvemos há 15 anos, e esse problema na Tietê, quando tem problema de crise hídrica, bate aonde? Na navegação. Então, eu vejo assim, tem iniciativa, e eu só peço assim, que a gente tem que ter um pouco mais de celeridade. O que eu diria é o seguinte, concordo com o diretor Dino, porque a sociedade organizada, vamos dizer assim, que coloca os representantes, a pauta para os representantes realmente não é a navegação interior. Os que conseguem entender que traz um custo mais baixo, ambientalmente muito mais sustentável, todos os aspectos, mas é parte muito pequena da população. Então, o que precisa? Precisa o governo ou governos, tá, ter uma proposta desafiadora, o próprio governo provocar isso aí. Política de Estado, né? Política de Estado. Exato. Então, desculpa, talvez eu tenha alongado um pouco o senador Isalci e presidente Collor, mas vejo o seguinte,
eu não queria estar na pele da Caroline. Por quê? Porque ela precisa de dinheiro para implementar a infraestrutura. Então, tem um conjunto da questão cultural de que é o seguinte, vamos resolver o problema da rodovia, um tanto da ferrovia, e aí depois vamos resolver a hidrovia no todo. Não falo que não está sendo trabalhado, eu acho que precisa mais. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Adalberto Tokarski, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Tenho a satisfação de passar agora a palavra à Sua Excelência, o senador Isalci Lucas, autor do requerimento que nos faz realizar a audiência pública de hoje. Tem a palavra a Vossa Excelência, senador Isalci. Presidente, primeiro agradecer mais uma vez essa audiência, que foi fruto ainda de um requerimento, ainda como presidente da comissão. É um tema muito importante, porque nós estamos agora, inclusive, discutindo aí essa questão da infraestrutura, das ferrovias e aí a parte das hidrovias também, ainda mais agora com essa carência aí dessa seca, como é que nós vamos fazer para manter isso. Mas eu queria levantar, presidente, algumas questões, se puderem responder com relação a essa questão. As hidrovias brasileiras, embora tenham um enorme potencial de navegação a baixo custo, sempre foi tratada assim como a última opção de transporte de cargas ao longo das últimas décadas. No entanto, o desenvolvimento e o escoamento da safra agrícola passam necessariamente pela melhoria da navegabilidade da infraestrutura de hidrovias. Como está o desenvolvimento do programa BR dos Rios dentro do Ministério da Infraestrutura? De que maneira esse programa poderá contribuir com o equilíbrio da matriz de transporte de cargas, a integração multimodal e a diminuição dos custos de frete? Como é que está essa questão? E de que maneira o DENIT tem se estruturado para que o transporte hidroviário seja realmente levado a sério no Brasil? Se olharmos para o orçamento do DENIT, foi dito aí agora, os recursos empregados na navegação são ainda muito baixos, se comparado aos investimentos rodoviários. Como o DENIT enxerga a possibilidade da concessão de hidrovias? E, por último, presidente, o projeto 4199 de 2020, que institui o programa BR do Mar. Nós estamos, inclusive, cobrando isso para votar isso o mais rápido possível, que aumenta o número, evidentemente, de diretores da ANTAC, de 2 para 4 integrantes. No atual cenário econômico e fiscal do país, vossos senhores concordam com essa ampliação? Lógico, se aprovar realmente o programa, talvez tenha que, de fato, ampliar. Como é que vocês veem essa questão do programa do mar e com relação a essa estrutura que tem hoje, a falta de orçamento aí do DENIT? Era essa, presidente, as minhas considerações. Perfeitamente. Eu passo a palavra à senhora Caroline Brasileiro Quirino Lemos, que é diretora da Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para oferecer respostas às perguntas formuladas por Sua Excelência, o senador Isalci Lucas. Boa noite, senador Isalci. Respondendo o que o senhor perguntou a respeito de investimentos que a gente recebe, de fato, como eu mostrei na apresentação, a gente tem um desafio enorme para um tamanho de investimento muito pequeno, Então, se comparado com o rodoviário, que já é pouco para o rodoviário, tem muitos desafios também, mas se comparar o que se tem de rodovias em torno de 6 bilhões com o que se investe em hidrovias de 240 milhões, a gente consegue observar essa questão da priorização, da falta de priorização para as nossas hidrovias e que para que tenha uma resposta importante, para que a gente vire o jogo, para que a gente passe a buscar um equilíbrio maior ali da nossa matriz de transporte, tem que ter investimento de maior vulto, Com o que a gente recebe, o nosso foco acaba sendo na manutenção, Melhorias na sinalização, na manutenção e operação dos portos, das eclusas, mas a gente não consegue dar uma resposta estruturante, uma resposta maior. Como eu comentei também, os nossos 2 principais empreendimentos, que é o derrocamento do Pedral do Lourenço e de Havaiandaba,
vão ser necessários em torno de R$1 bilhão nos próximos 3 anos. Recursos que esse a gente não tem previsão de receber. Então, como o DENIT está se estruturando para trabalhar? O DENIT passou por uma reestruturação de sua estrutura administrativa. Antes a gente tinha administrações hidroviárias e continuava tendo as superintendências regionais que atuavam simplesmente, exclusivamente com o modal terrestre, rodoviário e ferroviário. E a partir dessa reestruturação, hoje a gente tem uma visão multimodal na autarquia. A gente tem superintendências também atuando com as hidrovias, o que trouxe uma capilaridade muito maior, né? A gente hoje está presente não só em 8 administrações hidroviárias, mas a gente está presente em todos os estados da federação, com toda a capilaridade que o DENIT já tem. Espero ter respondido adequadamente a sua dúvida. Senador Isalci. Presidente, eu quero só aproveitar, né, e chamar a atenção também, né, além da falta de orçamento, né, dessas questões. Eu vi ontem, já tinha observado em outras ocasiões, mas ontem, acho que foi no Fantástico, e eu pesquei muito lá no Rio Paraguai, né, no Mato Grosso. Eu vi na reportagem ontem as pessoas atravessando o rio a pé, né, e eu, que fui muito em Corumbá, naquela região, né, era uma profundidade boa. Então, isso está acontecendo, né, também, além dessa questão de orçamento, de infraestrutura, ainda vem agora essas questões também da falta, né, de água, que vem aí uma seca muito forte, que pode comprometer também, né, essas questões. Mas é isso, presidente, a gente sabe já, eu estou na CMO, estou acompanhando lá, né, a questão do nosso orçamento. Mas precisamos, como Vossa Excelência fez no seu governo, né, a gente começou muita política de Estado, infelizmente não existe mais política de Estado, né? Existe política de governo, as coisas começam, depois param, né, e toma outro rumo, e a gente precisa agora retomar isso, né? Acho que está faltando no Brasil é isso, a implantação e a continuidade das políticas de Estado. Parabéns aí, presidente, parabéns aí, Carolina. E, como disse aí, né, o Adalberto, né, você tem um grande desafio aí, viu, Dino? Trabalhar com falta de recursos. Mas é isso aí, presidente. Obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Isalci Lucas. E passo a palavra agora para algumas considerações solicitadas para serem feitas pelo senhor Adalberto Tokarski. Senador, só o seguinte, senador Isalci, na verdade, a ANTAC é a única agência reguladora que tem 3 diretores. Todas as outras têm 5. Então, é passar de 3 para 5. Por quê? Se tiver a falta de um diretor de 3, dá problema. Já não fica com colegiado. Então, realmente, assim, é voltar o que equivale às outras. Só que tem um problema na BR do Mar, que é o seguinte, está criando as diretorias, mas não está trazendo estrutura para ela. Tá? Que vai? A ANTAC é a agência reguladora mais enxuta que tem, que ela já é o menor orçamento, praticamente, de todas. E aí, se você não traz estrutura, vai criar um problema. Em relação ao que o senhor falou, senador Isalci, exatamente Corumbá, há 4 para 5 anos atrás, saía 6 milhões de toneladas lá de minério. E está com problema. Então, vamos dizer, e aí essa complexidade, ela não se dá só por conta que o Ministério da Infraestrutura tem que resolver. Por que está dessa forma? Falta de chuva, a questão das queimadas, tem que ter todo um outro trato. Mas temos esse problema lá que o senhor falou, exatamente em Corumbá, o rio realmente extremamente raso. Muito obrigado pelas considerações do senhor Adalberto Tokarski e agradecendo a participação de todos os nossos palestrantes do dia de hoje, ao senhor Tiago Ponte, secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, que representou o Ministério do Desenvolvimento Regional, ao senhor Dino Antunes Batista, diretor de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, representando o Ministério da Infraestrutura,
a senhora Caroline Brasileiro Quirino Lemos, diretora de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o nosso DENIT, e o senhor Adalberto Tokarski, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, mais uma vez também rendendo homenagens à sua excelência o senador Isalci Lucas, autor do requerimento que proporcionou a realização desta audiência pública na noite de hoje e a sua participação sempre atuante em todas as nossas reuniões. Comunico que na próxima segunda-feira, dia 30 de agosto, às 18 horas, dando prosseguimento ao ciclo de audiências públicas, debateremos o tema o papel da internet 5G na promoção do desenvolvimento regional. Receberemos representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e da Confederação Nacional dos Municípios. Agradecendo mais uma vez a todos os palestrantes pelos esclarecimentos que foram aqui prestados, agradecendo a participação muito especial dos nossos internautas na audiência pública de hoje e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, desejando a todos uma boa noite.